Eu chamo, na sequência, apregou o recurso especial 1.937.821 do Estado de São Paulo, em que é relator o eminente ministro Gurgel de Faria. Figura aqui como parte recorrente o município de São Paulo e como parte recorrida Fortress Negócios Imobiliários Limitada. Tenho aqui a indicação de sustentação oral, a cargo da doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, procuradora do município, portanto, falará em benefício da municipalidade de São Paulo. A doutora Simone Andréa já se encontra entre nós. Seja bem-vinda, doutora Simone. Consulta a Vossa Excelência, doutora Simone, se dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência está sem o áudio, se puder habilitar o áudio. Ainda não está sendo possível ouvi-la, doutora Simone. Ainda não deu certo. Talvez, se Vossa Excelência tirar o fone de ouvido, configurar o vosso áudio no microfone. No fone de Vossa Excelência. Talvez a gente avance para o próximo. Tirar o fone de ouvido do computador, doutora Simone. Já tirou? Agora desbloquear o som. Está na sua tela à esquerda. No canto à esquerda da sua tela. Pronto, agora. Agora sim. Alô? Está nos ouvindo? Vossas Excelências podem me ouvir neste momento? Agora sim, agora sim. Doutora Simone, que bom que contamos também com a assistência técnica, né, luxuosa do nosso ministro Mauro Campbell, né, que bem encaminhou a questão. Eu consultava a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Excelentíssimo senhor presidente, eu confirmo que dispenso a leitura do relatório. Pois não, então eu agradeço a Vossa Excelência e, desde logo, passo a palavra. Vossa Excelência dispõe do prazo regimental de 15 minutos para a sustentação. Tem a palavra, doutora Simone. Excelentíssimo senhor presidente, colhendo a primeira sessão, excelentíssima vice-procuradora-geral da República. Bem, este recurso especial, ele é representativo do tema repetitivo número 1113. Abro aspas. Definir. A. Se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU. B. Se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. Eu fecho aspas. No venerando acórdão recorrido, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo impõe a identidade da base de cálculo do ITBI à do IPTU, ou do valor da transação, tal como declarado pelo contribuinte, como base de cálculo necessária, sem que o município possa arbitrar essa base de cálculo conforme o valor real de mercado, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, isso quando,
não merecer fé o preço declarado pelo contribuinte. Essa tese fere os artigos 38 e 148 do Código Tributário Nacional, bem como a pacífica jurisprudência dessa Corte Superior. Nesse sentido, eu destaco um trecho da ementa do agravo interno no recurso especial número 1.559.834 de São Paulo, relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria, em 2019, em julgamento da colenda primeira turma, abro aspas. O entendimento de ambas as turmas de direito público do STJ firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na dissociação entre o valor venal do imóvel para fins de cálculo do ITBI e do IPTU, porquanto a apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento deles são diversas, não havendo, pois, vinculação de seus valores. Fecho aspas. No recurso especial 1.199.641 São Paulo, relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, a colenda segunda turma reconhece que, abro aspas, a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, fecho aspas, rejeitando dessa forma expressamente a vinculação ao IPTU. E o mesmo julgado ainda reconhece que a sistemática de cálculo e cobrança do ITBI é muito mais próxima da realidade. No mesmo sentido da inexistência de vinculação necessária entre as bases do ITBI e do IPTU, eu cito o recurso especial 1.692.369 Ceará, o agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial 162.397, o agravo interno no agravo em recurso especial 1.232.944 São Paulo, e o agravo interno no agravo em recurso especial 1.191.604 São Paulo. Bom, com relação à base de cálculo de IPTU, ela incide anualmente sobre todos os imóveis do município. Então, acaba sempre subavaliada, porque é impossível uma avaliação individualizada no lançamento de ofício realizado pelo fisco em janeiro de cada ano. Daí, a municipalidade se vale de critérios genéricos, objetivos, a fim até de não superar o valor real dos bens, que evidentemente varia de acordo com inúmeros fatores de mercado. Já o ITBI, ele incide sobre uma operação individualizada, ocorrida num momento determinado, e permite que o ente tributante convalide ou não os valores declarados pelo contribuinte como sendo o valor da operação. Não é? Bom, com relação à aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional, no caso do ITBI, trata-se de lançamento por declaração. Daí, entendemos que nada impede a utilização pela administração tributária municipal de valores decorrentes de pesquisa de mercado e dados do cadastro imobiliário por ela efetuadas e formalizadas em ato administrativo que permitam a convalidação imediata dos valores declarados pelo contribuinte como sendo os valores da operação. O valor venal de referência, ele é objetivo.
e propositivo, na verdade. Ele garante ao contribuinte prévio conhecimento dos critérios utilizados pelo fisco para fins de eventual arbitramento. Eventual arbitramento. Se o contribuinte discordar do valor de referência proposto, poderá impugná-lo administrativamente e requerer avaliação especial do imóvel nos termos do artigo 10º do Decreto Municipal 55.196 de 2014, que regulamenta o procedimento. Então, colhendo a primeira seção, o valor venal de referência não exclui e não afasta o devido processo legal e suas garantias. Ele é acionado apenas quando não merecer fé o valor declarado pelo contribuinte para a transação, né? A prática do município demonstra que, salvo operações baseadas em valores cuja documentação é obrigatória, como alienações judiciais, financiamento bancário, por exemplo, invariavelmente os valores declarados como de transferência de propriedade apresentam valor depreciado, menor possível. Utilizam demais os contribuintes o valor venal de IPTU, que, como já foi dito, é sempre inferior ao praticado pelo mercado, tornando claro que uma declaração assim feita não merece fé. Com relação ao arbitramento, no recurso em mandado de segurança 36.966 Parariba, relatado pelo excelentíssimo ministro Castro Meira, acolhendo a segunda turma, reconhece que, abro aspas, o valor venal, base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode ou não coincidir com o valor real da operação, fecho aspas, concluindo que cabe ao município, abro aspas, aferir em cada caso se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide ou não com o valor de mercado venal do imóvel negociado, fecho aspas. E no agravo em recurso especial número 36.740, Rio Grande do Sul, relatado pelo excelentíssimo ministro Humberto Martins, abro aspas, o fisco, quando dá apuração do valor venal do imóvel para cálculo do ITBI, pode utilizar-se do valor venal apurado pelo município nos moldes das PGV ou de seu cadastro imobiliário para a cobrança de IPTU. Porém, isto não impede que o próprio Estado apure o seu valor venal por meio de seus agentes. Fecho aspas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa controvérsia em exame, sempre contraria frontalmente o posicionamento desse Superior Tribunal de Justiça no sentido da desvinculação entre as bases de cálculo do ITBI e do IPTU. Em face do que foi exposto, o município de São Paulo requer o provimento do recurso especial, reafirmando-se a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça pela ausência de vínculo entre as bases de cálculo do IPTU e do ITBI, bem como da possibilidade de arbitramento do valor de mercado pelo ente tributante para fins de TBI, nos termos do artigo 148 do CTN, partindo-se, inclusive, do valor venal de referência, que, como eu disse, é apenas propositivo, o contribuinte aceita ou não. E, se não aceitar, ele dá início ao contraditório. Muito obrigada. Pois não, doutora Simone Andréia, o colegiado agradece pela exposição de Vossa Excelência. Passo de imediato a palavra ao eminente relator, ministro Gurgel de Faria, que tem a palavra. Senhor presidente, eu agradeço
E, inicialmente, antes da leitura do voto, eu queria fazer um registro de que há uma petição que foi juntada às folhas 448 e 454, na data de hoje, já no período da manhã, no sentido de pedir a reconsideração de indeferimento que, no caso, eu havia proferido quanto ao ingresso dessas entidades como amigas da Corte. Vou ler as entidades: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo. O pleito dessas entidades originário ele foi feito no dia 22, quer dizer, há 2 dias do período do julgamento, inclusive também com postulação de adiamento do julgamento. Eu indeferi, mandei publicar, e as partes, então, agora, essas aqui que foram referidas, os interessados, eles formulam um pedido de reconsideração e eu estou indeferindo, ratificando os fundamentos que foram apresentados e devidamente publicados na minha decisão que está as folhas 444 e 446. Eu gostaria, senhor presidente, até antes de ler o voto, também fazer um registro, assim como fez o ministro Mauro. O ministro Mauro comentou que os pedidos, às vezes, de amigos da Corte chegam, a afetação é de meses, né, e o pedido de amigo da Corte chega praticamente ali na véspera. Conclamar as entidades para que esses pedidos venham a ser feitos a tempo correto, mas não é pedindo... o nome é amigo da Corte, não é amigo da onça, né? Então, como amigo da Corte, eles precisam chegar a tempo e modo para que a gente possa analisar o pedido com calma, a gente possa realmente até, eventualmente, permitir que eles entreguem memoriais, façam sustentações, mas pedidos que chegam de última hora, como eu digo, esse chegou a 2 dias de julgamento e já chega com pedido de adiamento, quando a afetação já foi há muito tempo. E o detalhe, as afetações, o STJ tem um maior cuidado de dar ampla divulgação, coloca na nossa página da internet, isso sai em todos os... Eu até fui verificar essa notícia desse lugar, e como os outros temas também, sai nos mais diversos sites especializados da área jurídica. Então, eu gostaria de fazer um registro e conclamar as partes para que, logo quando haja afetação, se tem interesse de vir como amigo da Corte, já faça, até para que a gente tenha mais tempo de analisar com calma, não é, o pedido e a eventual contribuição que o amigo da Corte venha a dar. Mas dessa forma, faltando 2 dias para o julgamento e na manhã, era agora a doutora Mariana que foi que me disse: o ministro chegou o pedido, agora às 10 e tanto da manhã, ainda está sendo processado, quer dizer, eu vou ler na hora para poder verificar quais os argumentos e estou, portanto, indeferindo, senhor presidente, e passo o voto. Vou resumir, mas é importante até em atenção a que a doutora procuradora, a sustentação oral que foi feita, e é um tema relevante, então não vou resumir tão só na ementa, vou ler alguns trechos principais do voto, e aqui até em homenagem à nossa ministra Suzete, que tem um ponto a respeito da admissibilidade, ministra Suzete, desse recurso, e ela certamente vai lembrar, na época da afetação, ela lançou um voto, deixando ali um tópico para a gente pensar sobre esse tema, e a gente vai abordar, eu vou fazer aqui nesse histórico, para poder chegar na parte da admissibilidade. Eu observo que cuidam os autos de incidente de resolução de demandas repetitivas, na origem, por óbvio, está em sede de recurso especial, mas na origem, suscitado pela empresa recorrida, pela empresa Fortress Negócios Imobiliários Limitada, que agora é a parte recorrida, originária da apelação cível, e aqui está identificado o número. Na decisão em que admitiu o incidente, em abril de 2018, o órgão julgador, Turma Especial de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assumiu o julgamento da causa, determinando a suspensão do andamento da apelação. Isso consta às folhas 52 e 58. Essa determinação de suspensão, todavia, não foi observada, tendo a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo realizado o julgamento da apelação em junho de 2018, ou seja, já depois do incidente devidamente aprovado, antes mesmo do 7º Grupo do Direito Público ter resolvido o IRDR, que a decisão só foi no IRDR em maio de 2019. Esse acórdão da apelação ensejou a interposição de recurso especial
já decidido por esta Corte nos autos do Aresp 1.493.616 de São Paulo, com trânsito em julgado em fevereiro de 2020. Data precisa, 28 de fevereiro. Nada obstante o prosseguimento do processo piloto, o IRDR veio a ser julgado, estando assim fixada a tese jurídica. Tese jurídica da base de cálculo do ITBI, devendo ser calculada sobre o valor do negócio jurídico realizado e, se adquirido em astas públicas, sobre o valor da arrematação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o valor de referência. Essa conclusão foi fundamentada pela Corte, não vou ler, está reproduzido no meu voto, a conclusão lá do órgão já referido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu faço esse breve histórico para poder analisar a admissibilidade do recurso especial repetitivo. Eu reitero as razões expostas no juízo de afetação quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial repetitivo, referentes ao pré-questionamento das teses e dos dispositivos de lei federal suscitados, artigos 38 e 148 do CTN, e da necessária multiplicidade de feitos de mesmo objeto. Isso porque as questões jurídicas que serão equacionadas pelo STJ referem-se à possibilidade de a base de cálculo do ITBI corresponder ao valor venal do imóvel utilizado para a aferição do IPTU e à inviabilidade de adoção de valor de referência fixado previamente pela Fazenda Municipal como parâmetro para o cálculo do ITBI. Considerando que o acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade de utilização da base de cálculo para o ITBI diferente daquela para o IPTU, verifica-se o pré-questionamento expresso da tese relativa à vinculação da base de cálculo desses tributos, prevista no artigo 38, e o pré-questionamento implícito da tese referente à possibilidade de o fisco utilizar prévio valor de referência para arbitramento da base de cálculo, artigo 148 do CTN. Tanto é que, na definição da tese registrada na parte dispositiva do acórdão, está expressamente afastada a possibilidade de adoção desse valor de referência. Quanto à multiplicidade de demandas, que envolve a controvérsia, o fato de ser o IRDR, isso aí já está também devidamente demonstrado. Sendo certo ainda que o artigo 987, parágrafo 2º do CPC, determina que a tese firmada no julgamento do recurso especial mandejado contra acórdão de IRDR será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que tivessem sobre idêntica questão de direito. Merece maior atenção, entretanto, e aí é o ponto que a ministra Suzete tinha destacado na afetação, ela votou acompanhando o meu voto na afetação, mas disse que isso merecia uma maior reflexão e que eu tenho feito aqui, a análise do pressuposto constitucional no artigo 105, inciso 3 da Carta Política, relativa à existência de causa decidida em única ou última instância. Conforme dito acima, por isso eu fiz o histórico, o Tribunal de Justiça cindiu o julgamento do processo, vindo a proferir um acórdão no IRDR para afirmar a tese e outro na apelação para decidir o caso concreto, em desatenção à regra contida no parágrafo único do artigo 978 do CPC, que assim está disposto. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Assim, julgada a causa pelo tribunal de origem, com exaurimento de instância, preenchido está tal requisito constitucional, sendo desinfluente o fato de órgãos diversos de um mesmo tribunal terem examinado em momentos diferentes a tese jurídica e o caso concreto. Cumpre ressaltar que o CPC prestigia de tal modo a uniformização de jurisprudência, sua estabilidade, integridade e coerência, artigo 926 do referido diploma legal, especialmente por meio de precedentes obrigatórios, que permite o julgamento do mérito do IRDR, mesmo nos casos de desistência ou abandono do processo originário. Isso está no artigo 976, parágrafo 1º. Nesse panorama,
eventual equívoco procedimental cometido pela Corte Estadual não pode prejudicar o interesse da parte, no caso a Fazenda Pública Municipal, de rever a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR, que, como é do conhecimento de todos, orienta com caráter vinculante o julgamento de feitos idênticos. Acrescento, por oportuno, que a situação dos autos é distinta daquela tratada no julgamento da proposta de afetação no recurso especial número 1.881.272 do Rio Grande do Sul, que foi publicado em 26 de novembro de 2021, em que fiquei como relator para acordo. O relator originário era o nosso presidente aqui da sessão, o ministro Sérgio Cupina, e que naquela ocasião verificou-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu tese jurídica sobre o rito do IRDR, mas sem que tivesse havido qualquer julgamento acerca do caso concreto, o qual nem sequer era da competência do Tribunal Federal da 4ª Região, ou seja, tratado em matéria afeta aos juizados especiais. Quer dizer, ali não tinha sido julgada a causa no âmbito do TRF4. Já na hipótese de Orenzano, houve enfrentamento do caso concreto pela Corte de Origem, não obstante tenha ocorrido em separado, o que demonstra a diferença entre os dois cenários na visão que eu estou adotando. Satisfeitos, portanto, os requisitos processuais de admissibilidade, com esse do recurso especial, passando então ao exame do mérito. E aí eu passo ao mérito. Como não houve destaque, presidente, nessa parte, posso continuar? Claro, pode continuar, Perfeito. ministro Gurgel. Perfeito. Então, por ocasião do juízo de afetação desse recurso especial, a primeira sessão assim definiu as questões a serem dirimidas. Primeiro, se a base de cálculo do ITBI, está vinculada ao IPTU, e se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. A solução desses dois pontos controvertidos passa necessariamente pelo estudo acerca da modalidade de lançamento desse imposto, o qual tem início com a análise de seu fato gerador, previsto no artigo 35 do CPM. Não vou fazer a leitura do artigo, mas aí volto à leitura do meu voto. Quanto à base de cálculo do ITBI, o artigo 38 do CPN diz que é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O artigo 35 é claro ao identificar o fato gerador como sendo a transmissão de propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões. Em sendo a transmissão ou a cessão realizada entre vivos, caso do imposto sobre transmissão de bens imóveis, temos que o fato gerador decorre de um negócio jurídico, porque nasce de um acordo de vontades entre o alienante e o adquirente. No que tange à base de cálculo, a expressão valor venal, contida no artigo 38, deve ser entendido como valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. E eu trago julgado nesse sentido. O valor normal de mercado é o valor de venda, é o valor venal. Eu trago aqui julgados da primeira turma, nesse sentido, não vou ler, e também da segunda turma, ou seja, de ambas as turmas que integram esse colegiado. Não importa ressaltar que, embora seja possível dimensionar o valor médio dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho, metragem, a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado pode sofrer oscilações para cima ou para baixo desse valor médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como benfeitorias, estado de conservação, estou só dando exemplos, estado de conservação, interesses pessoais do devedor e do comprador, isso tudo no ajuste de preço. Especificamente no caso de alienação por asta pública, salvo hipótese de preço vil, o valor da arrematação corresponde ao valor de mercado, pois presume-se que esses mesmos fatores foram ponderados pelo arrematante para a realização de seu lance. Aqui não se está afirmando, é importante se dizer,
que o preço de venda necessariamente reflete o valor de mercado, pois a eventual alienação por preço nitidamente incompatível com o valor de mercado, independentemente de sua motivação, não permite a adoção do preço de venda como parâmetro para a definição de base de cálculo. Dito isso, é possível agora passar para o exame da modalidade de lançamento do ITBI, temática largamente discutida na doutrina e na jurisprudência. Após cuidadosa reflexão, cheguei à conclusão de que o ITBI, em razão de seu fato gerador, somente comporta duas das modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente tributante, sendo inviável ao fisco proceder de antemão ao seu lançamento de ofício. Se a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela administração para a constituição do crédito tributário, estaremos diante de um lançamento por declaração. Nessa modalidade, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que é assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que justificariam o quanto informado. Essa é a inteligência dos artigos 147 e 148 do Código Tributário Nacional. Entretanto, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante, estaremos diante da segunda modalidade de lançamento referida, que é por homologação. Nessa hipótese, a administração terá o prazo decadencial de 5 anos para proceder à revisão do pagamento realizado, que também engloba o exame acerca da correção da base de cálculo, sem a qual o lançamento estará tacitamente homologado e, portanto, terá caráter definitivo decorridos esses 5 anos. Tanto o lançamento por declaração quanto o por homologação estão justificados pelas inúmeras circunstâncias já referidas que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio. E aqui reside a principal razão da impossibilidade prática de lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido em concreto. Assim, repita-se, não dispondo de todos os elementos fáticos necessários ao juízo de certeza quanto ao valor do imóvel transmitido, não há como a administração dispensar a participação do contribuinte no procedimento regular da constituição do crédito para estabelecer, antecipada e unilateralmente, a base de cálculo. Constata-se dessa forma que, dadas as características próprias do fato gerador desse imposto, a sua base de cálculo deverá partir da declaração prestada pelo contribuinte, ressalvada a prerrogativa da administração tributária de revisá-la antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel, já referidas, benfeitoria, do estado de conservação, etc., e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado. Feitas essas considerações acerca da sistemática da tributação do ITBI, à luz das disposições da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, passo, doravante, a dirimir as questões controvertidas delimitadas para o julgamento desse recurso especial, que podem ser identificadas com as seguintes perguntas. E aí já chego à parte final do meu voto. A base de cálculo do ITBI está vinculada do IPTU? A resposta é negativa. Não obstante a lei se refira como base de cálculo do IPTU e do ITBI o valor venal, ou seja, seria a mesma base de cálculo, a apuração desse elemento quantitativo difere em relação aos dois impostos, notadamente diante da distinção existente
entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento de cada um. No IPTU, tributa-se a propriedade, lançando-se de ofício o imposto, tendo por base de cálculo a planta genérica de valores aprovada pelo Poder Legislativo local, que considera aspectos mais amplos e objetivos, como, por exemplo, a localização e a metragem do imóvel. Já no ITBI, a base de cálculo deve considerar o valor de mercado do imóvel individualmente considerado, que, como visto, resulta de uma gama maior de fatores, motivo pelo qual o lançamento desse imposto se dá, originariamente, via de regra, por declaração do contribuinte, é salvado o direito de fiscalização tributária, revisar o quanto declarado, por meio de regular instauração de processo administrativo. Em face disso, tem-se a impossibilidade de vinculação da base de cálculo do ITBI à estipulada para o IPTU, nem mesmo como piso de tributação, pois, repita-se, o valor adotado para fim de IPTU considera apenas os critérios na planta genérica de valores, que, abro aspas, fazendo referência à decisão recente do Supremo, são padrões de avaliação de imóveis em consonância com a metragem e com outros fatores, tais como localização, acabamento, antiguidade, ou seja, consistem em presunções relativas no contexto da praticabilidade tributária, que auxiliam na fixação da base de cálculo desse imposto. Eu me refiro aqui à decisão do Supremo, no agravo em recurso extraordinário 1.245.097, julgada em repercussão geral na relatoria do ministro-presidente, foi julgada em abril do ano passado, abril de 2020. Tais padrões são gerais e, por isso, embora facilitem a arrecadação, desconsideram a realidade de cada operação de transmissão de propriedade imobiliária efetivamente realizada, não refletindo, portanto, o real valor de mercado da coisa. A propósito, cumpre salientar que a planta genérica de valores é estabelecida por lei em sentido estrito, para fins exclusivos de apuração da base de cálculo do IPTU, não podendo ser utilizada como critério objetivo para estabelecer a base de cálculo de outro tributo, o qual, pelo princípio da estrita legalidade, depende de lei específica. Conclui-se, assim, pela impossibilidade de vinculação da base de cálculo desses dois impostos referidos, ITBI e IPTU. Essa é a mansa jurisprudência desta Corte, conforme se verifica dos seguintes julgados. Não vou ler, mas trago aqui precedentes tanto da primeira como da segunda turma. Vou, então, para a segunda questão. É legítima a adoção de valor venal de referência previamente estipulado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI? Também adianto que essa resposta é negativa. De início, cabe refutar a alegação da municipalidade recorrente de que a prévia adoção do valor venal de referência não modifica a modalidade de lançamento do imposto que, segundo a edilidade, continuará sendo por homologação. Consoante dito, o lançamento do ITBI se dá por declaração ou por homologação. No caso, diversamente do afirmado pelo município, a sua tributação do ITBI não se dá por homologação, visto que não há pagamento antecipado do imposto sem prévio exame do fisco, mas, ao contrário disso, a administração impõe ao contribuinte o valor do crédito a ser recolhido. Em verdade, ao fixar a base de cálculo com lastro em valor de referência previamente estabelecido, o fisco busca, de fato, realizar o lançamento de ofício do imposto, o qual, todavia, está indevidamente amparado em critérios que foram por ele escolhidos unilateralmente e que apenas revelariam um valor médio de mercado, de cunho meramente estimativo, visto que despreza as peculiaridades do imóvel e da transação que foram quantificadas na declaração prestada pelo contribuinte, que presume-se de boa-fé. Além disso, a adoção desse valor de referência como primeiro parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI, com a inversão do ônus da prova ao contribuinte para demonstrar o contrário, subverte o procedimento instituído no artigo 148 do CTN, pois a toda a evidência resulta em arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. Esse denominado valor venal de referência, ou equivalente, quando muito, poderá justificar a ação fiscal para apurar a veracidade da declaração prestada,
mas em hipótese alguma pode servir para antecipar o tal juízo, porquanto, além de não abranger todas as áreas definidoras do valor de mercado daquele específico imóvel, acaba por subtrair a garantia do contraditório assegurada ao contribuinte, cujo exercício pressupõe a prévia instauração do regular processo administrativo. Quanto à necessária observância do procedimento de arbitramento na base de cálculo preconizada no artigo 148, cito julgados, trago aqui também da primeira turma e da relatoria do nosso presidente, por exemplo, da segunda turma, da relatoria do atual presidente da Corte, quando ali judicava, o ministro Humberto Martins. E aí, então, eu volto dizendo, nesse panorama, verifica-se que base de cálculo do ITBI é o valor venal em condições normais de mercado, e como esse valor não é absoluto, mas relativo, pode sofrer oscilações diante das peculiaridades de cada imóvel, do momento em que é realizada a transação e da motivação dos negociantes. Em consequência, presume-se que o valor do mercado daquele específico imóvel corresponde ao valor de transação informado na declaração do contribuinte, com base no princípio da boa-fé, sendo que, reitera-se, essa presunção pode vir a ser afastada pelo fisco em regular processo administrativo, desde que observado o disposto no artigo 148 do CTN. No caso concreto, conforme já exposto, quando do exame da admissibilidade do presente recurso especial, representativo de controvérsia, o Tribunal de Origem não observou o contido no parágrafo único do artigo 978 do CPC, julgando o recurso relacionado ao IRDR em processo distinto, de modo que, em caráter excepcional, não há como reanalisar nestes autos o caso concreto. Assim, eu dou parcial provimento ao recurso especial para fixar as seguintes teses. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. B. O valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, artigo 148 do CTN. C. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo de valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. É como voto, senhor presidente, agradecendo a paciência de todos. Muito obrigado, ministro Gurgel. Eu até, em primeiro momento, gostaria aqui de chancelar e ratificar o que dito pelo ministro Gurgel ao início do seu voto, quando mencionou a questão dos interessados em intervir nos autos, né, na qualidade de amicus curiae. Portanto, reiterar, reforçar o que dito por Sua Excelência, no sentido de que essas entidades, por seus causídicos, providenciem a solicitação com antecedência razoável e adequada, evitando incidentes de última hora, né? O ministro Gurgel tem absoluta razão e penso que é uma observação abraçada por todos os integrantes deste colegiado, né? Bem, então, como pudemos observar, né, o eminente relator, ele fixa a tese, né, repetitiva no item 8 da ementa, né, em 3 itens, ABC, e, no caso concreto, pelas razões que explicitou, excepcionalmente, não haverá julgamento, né, tudo quanto dito já por Sua Excelência o ministro relator. Verifico aqui a inexistência de destaques, né, dos eminentes pares, o que me permite... Senhor presidente? Pois Senhor não, presidente? Ministra Suzete tem a palavra. Vossa Excelência ia proclamar? Desculpe ter me interrompido. Claro, mas sem problema. Sim, bem, eu só pediria a palavra para fazer aqui um breve registro, em homenagem mesmo à observação que o ministro Gurgel de Faria lançou sobre a observação que fizera eu quando da afetação desse tema sobre o rito dos recursos repetitivos. É que, naquela ocasião, eu percebi essa peculiaridade que aqui foi mencionada por Sua Excelência. É que, como se sabe, o IRDR, de acordo com o artigo 978, aliás, parágrafo único do CPC, ele deve estar vinculado
a um processo. E o parágrafo único do 978, do artigo 978, dispõe: o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. E o que me surpreendeu na ocasião é que eu não via um recurso para julgar um caso concreto nessa situação. E um pouco antes, a questão de um mês anteriormente a essa afetação, nós tínhamos rejeitado uma afetação, o ministro Gurgel de Faria ficou exatamente como relator, porque no caso, o Tribunal de Segundo Grau, ele fixara uma tese, apenas a tese, desvinculada de um caso concreto e pior, mais grave, em se tratando de processo de competência do juizado especial federal. O ministro Gurgel de Faria, inclusive, faz menção no seu voto a esse recurso especial 1.881.272 do Rio Grande do Sul. Pois bem, neste caso, a primeira sessão deixou de afetar o recurso especial, apesar de ele ter sido oriundo de um IRDR, com fundamento na súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão que completa o julgamento do feito, isto é, que julga o caso concreto. Naquela ocasião, isso me chamou muita atenção e uma peculiaridade muito grande. O Tribunal de São Paulo, ele admitiu o IRDR, determinou a suspensão, isso é importante, determinou a suspensão dos 3 processos que estavam vinculados à admissão do IRDR, mas, por um descuido qualquer, esses processos foram julgados. Eles não foram suspensos, eles foram julgados de tal sorte que, quando nós afetamos aqui a matéria, todos os 3 já haviam sido julgados. 2 deles transitados em julgado em segundo grau, e um deles, inclusive, tinha sido interposto em um deles um ARESP, que já havia sido julgado pelo STJ e transitado em julgado. Então, eu acompanhei o relator na ocasião, mas diante dessa peculiaridade bem estranha, né? Estranha mesmo, deste processo, eu disse que era um assunto que mereceria discussão na época do julgamento. Mas o ministro Gurgel, ele demonstra muito bem que havia, de início, pelo menos, um caso concreto a ser julgado. Ele foi julgado antecipadamente ao IRDR no segundo grau. Tanto que aqui nos chega um IRDR para julgamento, quase que naquela modalidade do procedimento modelo alemão, sem vinculação a um caso concreto. Mas, em face de todas essas peculiaridades que aqui se instalaram, o IRDR ele foi instaurado, vinculado a 3 casos concretos, que, por uma razão que se desconhece, não houve suspensão do julgamento deles, em função de toda um erro mesmo na sistemática de julgamento destes processos. Eu entendo que o relator tem razão quando diz que a parte aqui, o município não poderia ser penalizado, não se conhecendo o seu recurso especial, que no caso está sendo até parcialmente provido, em função de um erro a que ele não deu causa. Em função dessa peculiaridade, eu vou acompanhar o gabinete relator quanto a essa questão, no conhecimento, e esclareço até que essa é uma questão extremamente controvertida no tribunal. Se pode julgar aqui no STJ o IRDR como causa piloto, ou se pode julgar como procedimento modelo. É certo que o artigo 976, parágrafo 1º do CPC, que foi mencionado pelo ministro Gurgel de Faria, ele prevê a possibilidade do procedimento modelo na hipótese em que há desistência, o abandono do processo pela parte, quando então o Ministério Público deve prosseguir com o processo. Mas penso eu que esta é uma exceção. O artigo 978, parágrafo único, ele dispõe uma regra. E essa questão de se tratar de procedimento modelo, de causa piloto, é um assunto que, dentro em breve, deve ser apreciado pela Corte Especial do Tribunal, que há divergência, sim, entre a primeira sessão e a segunda sessão do tribunal sobre o tema. Com essas considerações que não têm a ver com mérito, estou acompanhando integralmente Sua Excelência quanto ao mérito, eu acompanho Sua Excelência também quanto ao conhecimento. Pois não. Então, há alguma observação mais dos eminentes pares, seja com relação ao conhecimento, com relação ao mérito? Né? Não havendo, então, eu proclamo o resultado
Nos termos do voto do eminente relator, resta aprovada a tese consubstanciada no enunciado constante do item 8 da ementa, dando-se provimento parcial ao recurso especial da municipalidade. É como fica proclamado o resultado. E eu agradeço aqui a presença da procuradora, a doutora Simone Andréia Barcelos Coutinho, por sua sustentação, e desejando um ótimo final de dia, sempre bem-vinda a esta corte. Muito obrigado.